Boa noite, meninas! Bom, com a vacina chegando aí, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel e quem sabe essa pandemia acabando logo. Com isso, casais que estavam adiando um pouquinho uma gestação, pensando num momento melhor, mais seguro, estão começando a pensar em engravidar esse ano. Pensando nas minhas pacientes queridas que querem engravidar esse ano, eu queria falar de um estudo que foi feito agora em 2020, analisando como poder otimizar a fertilidade natural dos casais. Esse estudo levou em consideração como que o estilo de vida podia causar impacto aí na fertilidade dos casais que estão tentando engravidar e como possíveis mudanças nesse estilo de vida podem melhorar o prognóstico na tentativa de uma gestação ou em caso de necessidade de fertilização in vitro, enfim, uma FIV, como que pode melhorar o prognóstico dessa fertilização. E aí eu vou dar uma breve introdução aqui, porque muitas pacientes me perguntam como que elas podem descobrir se elas vão ter algum problema para engravidar ou não. E a resposta é que a gente não sabe, né? A gente tem alguns fatores aí que a gente já sabe, que podem dificultar um pouquinho, como idade materna, como história de síndrome dos ovários micropolicísticos, enfim, alguns fatores aí que podem dificultar um pouquinho, mas a gente só sabe quando a gente está tentando engravidar. A gente pode definir como infertilidade conjugal o casal que está tentando engravidar há mais de um ano, com atividade sexual regular, pelo menos 3 vezes por semana, e não está conseguindo a gestação. Mulheres acima de 35 anos que estão há mais de 6 meses tentando com atividade sexual regular, sem contracepção, também tem indicação de começar a investigação. Cada vez mais a gente tem preferido usar o termo subfertilidade do que infertilidade, já que na maioria das vezes a gente consegue aí reverter esses quadros aí de infertilidade, tá? É importante também a gente dizer que a infertilidade ela é sempre do casal. É sempre importante investigar fatores de risco maternos e paternos para a dificuldade daquele casal estar engravidando. E estatisticamente vai ser uma pequena parcela de cerca de 15% dos casais que não estão conseguindo engravidar e que vão precisar de suportes de tratamento de alta complexidade. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu vou começar a falar vai ser sobre a menstruação regular. As mulheres que têm uma menstruação, um ciclo menstrual regular a gente entende por um intervalo entre as menstruações entre 24 e 38 dias, tá? Elas tendem a ter um melhor prognóstico para engravidar, mais chances de engravidar, porque elas tendem a ovular mais do que quem não menstrua ou que quem menstrua mais do que o esperado. Se você não está tendo uma menstruação regular, se você fica muito tempo sem menstruar, você deve procurar o seu ginecologista, tá? Ciclos anovulatórios devem ser investigados. O segundo passo é identificar o seu período fértil, tá? E otimizar, aumentar a frequência de relação sexual aí nesse período. O período fértil da mulher dura em cerca de 6 dias, contando com o dia da evolução mais os 5 dias que antecedem. O ideal é que você tenha uma atividade sexual ou diária ou a cada 2 dias. O que pode facilitar aí a identificação do seu período fértil são aquelas fitinhas de ovulação, as fitinhas que medem o LH, que é esse hormônio que aumenta nesse período, e a aparência do muco cervical, tá? Uma outra coisa importante também é que fazer abstinência antes desse período fértil não foi associado a maior chance de gravidez, pelo contrário, tá? Ela foi associada a menores taxas de gestação. Outra coisa importante aqui é falar sobre a idade, né? Eu sempre falo, vocês já devem saber, a mulher acima dos 35 anos, ela vai diminuindo a fertilidade ao longo dos anos de maneira gradual. E o homem, vocês sabem? Bom, a idade paterna não foi associada a uma menor taxa de gestação, mas alguns estudos mostraram que homens bem mais velhos que as mulheres, principalmente acima dos 50 anos, foi associado a menores taxas de gestação também. Uma outra curiosidade que eu já ouvi falar, vocês já devem ter ouvido, é sobre a posição durante a relação sexual ou pós-coito. Se pode aumentar a chance da gente facilitar ali uma gravidez ou dificultar. A posição, tanto durante a relação quanto pós-coito, não foi associada a maiores taxas de gestação. Os estudos avaliaram também se o consumo de cafeína, tabaco e bebida alcoólica podia diminuir a fertilidade nesses casais. E a resposta foi que sim. Tanto no homem quanto na mulher notou-se maior dificuldade de engravidar aí nesse casal.
E também se observou que à medida que você cessa esse hábito, a tendência é você retomar a sua fertilidade até 1 ano depois, mais ou menos. Um outro fator importante desse estudo foi a avaliação do peso, principalmente como fator feminino de dificuldade para engravidar. Tanto o baixo peso quanto o alto peso tem relação à disfunção ovulatória, né? E aí isso, consequentemente, pode dificultar mais aí para esse casal estar engravidando. Assim como a perda de peso nas mulheres obesas mostrou aumentar bastante a fertilidade. Nesse estudo, foram avaliadas 67 mulheres que conseguiram perder peso 10 quilos em 6 meses. E adivinhem só, 90% dessas pacientes conseguiram engravidar. A obesidade ela também foi associada a maior tempo de tentativa de gravidez, a FIVs mal sucedidas por endométrio de má qualidade ou qualidade dos oócitos, reserva ovariana, além de associação com malformações fetais. O sobrepeso mostrou ter menor influência no fator masculino. Agora, com relação ao consumo de álcool no fator masculino, o consumo de álcool aumentado nos homens, ele tem maior associação com diminuição da função das gônadas, impotência e baixa de testosterona. E o último fator avaliado aí nesse estudo foi com relação às dietas restritivas. Não se mostrou diminuição da fertilidade em dietas restritivas com relação a calorias, a glúten, a carboidrato, proteína, não teve associação. Pelo contrário, dietas ricas em gordura trans, dietas com baixo índice glicêmico, dietas hipocalóricas foram associadas maior chance de gestação, principalmente de causa ovulatória. O único adendo aí foi com relação aos pacientes com doença celíaca. Nessas pacientes, uma vez cortado o glúten, tem uma diminuição da subfertilidade. Então, consequentemente, aumenta a chance dessa paciente engravidar. Então é isso, meninas. Eu espero que eu tenha tirado a maior parte das dúvidas. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, só mandar. Beijão!